E aí galera, é a primeira vez que eu gravo um vídeo desse jeito. Eu particularmente não curto muito, mas eu tô gravando esse vídeo porque eu vou mostrar para vocês as literaturas que eu vou utilizar nessa playlist, nessas aulas de mecânica clássica. Eu já mostrei no vídeo, mas eu vou mostrar de novo porque a qualidade é péssima. Então, da câmera do computador. Então, o primeiro livro que eu vou utilizar, esse daqui eu já não recomendo tanto para nível de graduação, só se você for um mini gênio, né? Que é a dinâmica clássica de partículas. Eu acho que vai corrigir, né? Que tá invertido na câmera. Esse Dinâmica Clássica de Partículas é um livro muito difícil, né? Tá, não é tão difícil assim, mas eu acho ele muito complicado a nível graduação. Para você estudar esse livro, você já deve ter estudado, já deve ter passado pela disciplina de equações diferenciais ordinárias, de EDO. Se você não estudou EDO ainda, nem pegue nesse livro, porque quase todos os exercícios, os mais básicos envolvendo as leis de Newton, vocês vão utilizar a manipulação por meio de EDO. Então, se você não fez EDO, esquece. Não tem como você estudar por esse livro aqui. Agora, se você já está em mecânica clássica, obviamente você já passou por EDO. Então, esse livro é um livro bem completo. E é aquela coisa, né? É um livro a nível mestrado, só que ele tem um rigor teórico bem interessante. A parte teórica dele é bem explicativa, é bem tranquila. Não tranquila, mas comparado, por exemplo, a um nível específico mesmo a nível mestrado, um livro a nível mestrado, ele é bem completo. Ele tem muita teoria. Então, se eu abrir aqui, né, na página, no capítulo 7, que é de Hamilton, essa parte aqui, ó, ele tá todo explicadinho, ele tem bastante teoria, né, essa parte aqui, todinha. E o rigor matemático é bem avançado para nível graduação, mas ele serve para mecânica clássica. Só que ele tem muitos exercícios complicadinhos e pode ser que a abordagem do professor não corresponda a esse livro. Por exemplo, o meu professor Eli, que ele me deu aula de mecânica clássica, melhor aula que eu tive na minha vida, né, melhor disciplina, o foco dele era voltado mais exclusivamente para o movimento de equações, movimento dos corpos e achar a equação do movimento desses corpos, tá? Por meio de Lagrange, Hamilton Jacobi e por meio da Hamiltoniana. Esse livro já vai mais além. Os exercícios eles focam também na parte mais teórica do problema, não foca somente nas equações de movimento, ele te dá um movimento ali e você faz, não. Então ele vai bem além. Fora que os exercícios que pede as equações do movimento são os exercícios um pouco mirabolantes. Tem um exercício aqui, o exercício 40 do capítulo 7, onde nós temos um carrinho que ele está andando, né? E aí a gente tem um pêndulo duplo. Cara, esse exercício deve ser difícil pra dedéu. Só que uma coisa que vocês vão observar nesse curso de mecânica clássica, seja aqui nesse canal, ou seja, em qualquer canto que você for fazer na universidade, que você for resolver os exercícios, é que a única parte difícil e complicada de mecânica de Lagrange, quando você for aplicar só no exercício da equação do movimento, é você achar as coordenadas generalizadas ou os graus de liberdade. E aí, depois disso daí, é cálculo. Só cálculo. E é o cálculo de derivadas, o que é o mais fácil ainda, né? Então, você só segue um padrão. A Hamiltoniana segue um padrão mais rigoroso ainda. Então, dependendo de como você faz o cálculo, você chega num certo padrão, onde, se não me falha a memória, é P dividido por 2m, né? O momento linear dividido por 2m. Se você não chega em momento linear dividido por 2m, você errou alguma coisa. E aí você volta, e aí você tem um pouco de noção de como o cálculo está sendo feito. A Hamiltoniana, nesse caso, é um pouco mais tranquila do que Lagrange. Lagrange, uma parte que eu achei muito difícil e que eu comentei
na primeira videoaula, é que nós temos os multiplicadores de Lagrange, onde já entra o atrito. E aí eu já vejo um pouco de limitação no rigor matemático de Lagrange em comparação a Newton, porque Newton é muito mais fácil aplicar Newton com atrito do que aplicar Lagrange quando entra atrito. Aí entramos em multiplicadores de Lagrange. Então, esse primeiro livro aqui eu recomendo se você quer. Cara, se você consegue resolver 10 exercícios de cada capítulo desse livro aqui, você é um gênio. Você passa na EUF. Entendeu? Então, esse é o primeiro livro que eu indico para vocês. Se vocês querem ficar crânios, estudem por esse livro aqui. O segundo livro que eu recomendo é um curso de mecânica clássica. O autor, ele é um autor brasileiro, o Carlos Batista. Eu não sei onde ele dá aula. Ele é professor no Departamento de Física da Universidade de Pernambuco. Esse daqui já é nível graduação, né? Ele é bem tranquilo de se resolver, ele tem bastante teoria, o que é muito importante para mim, né, nessas literaturas de física. Ele traz alguns exemplos, resolvendo eles. O rigor matemático é a nível graduação, ele não alopra muito os alunos, né, o leitor. Então ele traz bastante exemplo, ele traz bastante, ele esmiuça as equações também, só que ele não esmiuça do jeito que eu gosto. Eu gosto de passo a passo porque eu tenho dificuldade para aprender algumas coisas. Mas ele ainda é melhor do que, por exemplo, o Tipler. Putz, o Tipler pula muita coisa, cara. Pelo amor de Cristo, eu fico com raiva quando eu vou estudar o Tipler. De onde ele saiu, ele pula de A para Z, ele não mostra B, C, D, E e F. Os exercícios agora do Carlos Batista são poucos. São poucos exercícios. Então, assim, se tu quiser estudar a parte teórica e o rigor matemático pelo Carlos Batista e tentar resolver os exercícios do dinâmica clássica de partículas, putz, eu acho que vai dar certo. Nunca experimentei, né? O Carlos Batista eu comprei recentemente, eu não utilizei ele na graduação. Eu utilizei o Dinâmica Clássica de Partículas. E tem também mais um livro, que é... eu me esqueci o nome do cara. Taylor. Mecânica Clássica de Taylor eu também utilizei utilizei pouquíssimo o Taylor, então eu não posso dizer se ele é bom ou não, mas eu duvido que o Taylor seja mais difícil que o Dinâmica Clássica. Eu acho que não é, tá? Então, o Carlos, ele traz poucas atividades nos finais de cada capítulo. Por exemplo, tem um capítulo 10 aqui, que é a aplicação de Newton, né? De Newton não, de Lagrange. E ele só traz 4 exercícios. O Dinâmica Clássica já traz 40 exercícios, então é coisa pra dedéu. Então é aquela coisa, gente. Procurem bastante vídeo no YouTube. Na época que eu pesquisei, tinha quase nenhum, era muito escasso. Então não abordava todos os assuntos. Eu acho que multiplicadores de Lagrange eu não achei vídeos no YouTube naquela época, em março de 2023, fevereiro e março de 2023 não, 2024. Ok? E utilizar o máximo de literatura possível. Porque, infelizmente, não existe uma literatura perfeita, né? Onde vai trazer de tudo um pouco. E os exercícios também, e os vídeos... eu esqueci o que ia falar, mas enfim, né, gente? Eu nem lembro, eu ia falar alguma coisa do multiplicador de Lagrange. Não sei. Então, essas são as literaturas que eu vou utilizar para fazer os vídeos daqui para frente do canal. E vai demorar um pouco para sair os vídeos, porque eu estou estudando a ponto de ter que ensinar com propriedade. Então eu não posso fazer um vídeo de qualquer maneira. Os vídeos que eu publiquei, eu confesso que eu não gostei tanto, né? Hoje em dia, quando eu reassisto, eu não gosto tanto. Mas eu vou manter, porque tem muitos comentários que eu faço que foi de coisas que eu vivenciei nas aulas do professor Eli. E as aulas do professor Eli, cara, são perfeitas. Infelizmente esse homem não grava as aulas dele,
porque foi o melhor professor que eu já tive na minha vida, professor Eli. Eu não lembro onde ele foi, ele saiu da Uni, e eu acho que ele foi pro Nordeste. Não lembro agora. Se ele foi para Pernambuco, então ele tá trabalhando com um professor desse livro aqui, né? É o Carlos Batista. Mas enfim, gente, essas são as literaturas que eu vou utilizar nos vídeos de mecânica clássica daqui pra frente. E é isso. Era esse o vídeo que eu queria fazer.